Olha, eu não sei, viu? Eu acho que, minha opinião, tá? Eu acho que as pessoas deveriam sair de casa mesmo, sabe? Isso aí, esse tipo de vírus aí é só uma gripe, não mata ninguém. Você vê brasileiro aí, pula no meio do esgoto aí, volta, sai vivo, não acontece nada. O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de vírus, não. Eu acho que é tudo plano globalista para poder instalar a nova ordem mundial. Mas assim, minha opinião, tá? Não tô falando que é certo, é minha opinião, tá? É só a minha opinião. Cara, é sério que você está falando isso? Olha quantas pessoas que já morreram. Olha quantas pessoas já morreram. Você está falando que é invenção, cara. Como assim? Tá, é sua opinião, mas. Sim, eu sei, mas assim, que nem eu falei, é minha opinião, tá? Não quero. Bem-vindo a esse canal. Esse canal eu pensei nesse canal como uma forma de eu falar com mais clareza, com mais tempo, sobre diversos temas. E desde definições de termos, da forma que eu vejo o mundo, até opiniões mais complexas sobre talvez política ou religião, filosofia, enfim. E tudo que eu falar aqui nesse canal é simplesmente fruto do meu imaginário, fruto dos meus pensamentos. E eu pensei que seria legal datar isso e relatar isso de alguma forma. Porque eu faço isso através das mídias sociais, do Facebook, por exemplo, e de vez em quando com alguns amigos no WhatsApp, mas eu acho que seria interessante falar aqui, porque aqui eu tenho a oportunidade de falar com mais clareza. Aqui você consegue ouvir a entonação da minha voz, então você sabe como eu posso pensar, você talvez entenda melhor o meu pensamento. E talvez você me conheça, provavelmente você me conheça, talvez você não me conheça. Eu sou o Guilherme Gonçalves e eu fiz esse canal com o intuito de expressar minhas opiniões sobre tudo que existe no mundo aí. Bom, hoje, para começar com o primeiro vídeo, já que é algo que eu vou fazer muito aqui, é falar sobre minha opinião sobre as coisas, mas não sobre a minha opinião exatamente, pensando melhor. Falar sobre a opinião, né? O que seria a opinião? Porque todo mundo diz ter opinião e fica até chato quando você vai conversar com as pessoas e elas dizem, poxa, eu acho que, sei lá, eu acho que devia voltar à escravidão, né? Mas é só a minha opinião. E isso não é mentira, eu encontrei um cara, realmente ele falou que achava que devia voltar à escravidão, porque a escravidão era uma forma de as pessoas livres se dedicarem à arte, por exemplo. Então, com as pessoas que não eram livres sendo escravas, as pessoas livres, privilegiadas, teriam tempo para poder exercer, fazer as coisas que elas gostam de fazer, né? Se dedicar à arte, se dedicar à elevação espiritual. E isso é uma ideia bem arianista até, né? Uma ideia bem nazista. E eu encontrei essa pessoa e foi interessante o papo, porque eu nunca tinha visto alguém pensar dessa forma com tanta clareza e tem tanta certeza dos seus pensamentos. Então foi interessante a conversa. Mas é obviamente que eu repudio esse tipo de pensamento. Mas eu defendo eu defendo a liberdade de cada um de pensar da forma que quiser. Inclusive, o tema que vamos falar hoje cai um pouco nisso. A opinião, ela é válida até que ponto, não é mesmo? A opinião é válida só dentro do que eu tenho conhecimento e embasamento e eu consigo provar esse embasamento através talvez de um certificado, talvez através de bons argumentos, ou a opinião ela é válida desde a pessoa
mais leiga até a pessoa mais instruída. Na minha visão, opinião é diferente de análise. Análise você precisa de critérios, você precisa de embasamento, você precisa de dados, você precisa da informação e essa informação que você tem, você vai analisar de acordo com o seu conhecimento. Uma análise bem feita, ela é bem feita conforme você tem mais conhecimentos e mais dados, correto? Então, a pessoa que ela não tem embasamento, ela não tem talvez a capacidade de fazer uma análise tão próxima da realidade. Então, ela pode sim fazer uma análise, tentar fazer uma análise, que seria a opinião dela, e só que essa análise não sei se a gente poderia chamar de análise, né? Até porque análise, para você fazer, você precisa de dados, ou seja, você precisa de informação, e talvez a pessoa mais ignorante ela não tenha informação. Você precisa de critérios, essa pessoa ignorante também não tem critérios, porque ela não estudou como fazer essa análise. E ela precisa também de um histórico de estudo sobre determinado tema. Então, ela precisa conhecer o tema de uma forma geral e não apenas, ela pode, sei lá, ficar uma semana estudando um tema e ficar craque naquele tema e ter uma opinião embasada, porém, se o tema começar a abranger outros aspectos que fogem um pouco do que ela estudou, ela não vai conseguir, talvez, desenvolver bem. Então, a opinião, ela existe tanto vinda de um público, de uma parcela mais leiga, que é a grande maioria no caso, e de uma parcela mais instruída. A questão é quanto essa opinião está mais próxima da realidade, de uma análise factível de como realmente funciona a realidade. Então, a opinião ela é basicamente fundamental para a democracia, mas ela tem níveis de embasamento, tem níveis de clareza, porque quanto mais embasamento, mais clareza, mais próximo da realidade ela está, e níveis de generalização. Então, a opinião é válida, independente de quão clara ela é. Mas a gente deve observar também esses níveis e sempre buscar ter uma opinião mais embasada possível, né? Não deixar de opinar, obviamente, mas ter uma opinião mais embasada possível na realidade.